Dando continuidade, então, agora nós vamos criar a classe principal, a classe que tem o menu e que vai permitir com que o usuário interaja com a nossa classe carro. Repare o seguinte, uma coisa para ficar bem clara aqui nesses primeiros vídeos. Essa questão de ficar criando objeto aqui pelo BlueJ e chamar métodos é o que a gente faz como programador. Nós estamos programando o nosso programa, né? A gente está implementando o nosso programa, então a gente cria objetos aqui e chama métodos para poder testar o nosso programa e é uma maneira didática de entender os conceitos. Mas se a gente estiver criando um programa, né, para ser usado por um usuário real que não é programador, ele não vai usar aqui através do BlueJ. Tá? Depois mais para frente eu vou até ensinar para vocês como é que gera um programa final. Né? Então o que o usuário vai digitar é aquelas mensagens que aparecem no terminal, né, que você o usuário vai ler as mensagens, vai escolher as opções, enfim. A gente vai executar isso aqui agora, vocês vão ver. Bom, então vamos lá. Agora meu objetivo é criar a classe principal que tem os menus. Então eu vou chamar ela de principal mesmo. Cliquei ali em nova classe, vou criar uma classe que chama principal. Então vou dar um comentário para essa aqui, classe com menus para interagir com a classe carro. Ok. Vou colocar meu nome. E a versão vou chamar de 2.0 porque a gente já tem a 1.0 lá nos slides. Ok. Eu vou apagar aqui todo o conteúdo. Essa daqui é a classe que vai ter o método main. Tá? O método main ele é que é chamado quando você executa o programa. Então, quando o usuário final realmente vai usar o seu programa começa no método main. O método main tem sempre essa assinatura. É sempre igual. Okay? É aqui que o nosso programa começa. Bom, vamos lá. As opções que a gente quer dar para o usuário é para ele poder criar um objeto carro, ver os dados do objeto carro, acelerar e reduzir. Tá? Então, basicamente, nós vamos ter um carro e a gente vai ter as opções de menu. Então, eu vou declarar uma variável local aqui, chamada carro, okay? Que a princípio é chamada carro, vou chamar ela de carro mesmo. Só para vocês verem aqui, ó, que eu posso fazer isso por quê? Porque Java permite diferenciar letra minúscula de letra maiúscula. Então, se eu coloco C com letra maiúscula, é a classe. Se eu coloco C com letra minúscula, já não é a classe. Então, não tem problema eu chamar a variável de carro mesmo. Então, eu vou declarar uma variável carro, que é do tipo carro, e a princípio eu não estou criando objeto. Então, eu estou inicializando ela com null aqui, só para deixar claro. Né? Se você não colocar esse null aqui, ela é inicializada null de qualquer forma pelo Java. Mas eu estou deixando assim para ficar mais claro. Bom, a ideia é que o usuário digite uma opção, certo? De menu, 1 para fazer uma coisa, 2 para fazer outra, 5 para sair. E enquanto essa opção não for a opção que vai sair, ele vai repetir a exibição do menu e fazer alguma coisa. Então a ideia é a gente criar um método aqui chamado exibir menu. Ok? E aí a gente vai tratar as opções de menu aqui embaixo. Então se a opção for 1, se a opção for 2, por aí vai. E se a opção for 5, ele vai sair do while e vai sair do programa. Tá certo? Então eu vou criar aqui a nossa opção de menu. Repare que por que eu tenho que criar esse método aqui como estático? É porque o método main é estático, ele só pode chamar também métodos estáticos, tá ok? Dentro dessa mesma classe aqui. Então, eu vou chamar o método exibir menu, que o que ele vai fazer é exibir para o usuário as opções de menu. Eu vou chamar aqui primeiro um println sem nada, só para pular uma linha, tá ok? Para ficar bonito. E aí eu vou ter as opções. 1, criar carro. Aqui eu estou dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, em cada linha para ficar mais rápido. 2, exibir os dados do carro. 3, acelerar o carro. E 4, reduzir a velocidade do carro. 5, deixa eu pular uma duas aqui para ficar mais no meio do vídeo. 5, sair. Ok? Então, quando for chamado o método exibir menu, essas mensagens vão aparecer na tela. Aí a gente depois, ao final, vai pedir ao usuário para digitar então a opção dele. Bom, a opção que a gente quer que ele digite é o número inteiro, de 1 a 5. Então, o que a gente faz? A gente vai pedir para o usuário esse valor inteiro. Para a gente pedir dados para o usuário, a gente precisa de um objeto da classe scanner. Então, eu vou declarar aqui uma variável local entrada da classe scanner.
para a gente usar sempre o mesmo, tá? O mesmo objeto, e vou passar ele por parâmetro aqui para o método exibir menu. Okay? Então, com isso, eu consigo usar ele aqui dentro. Então, o que a gente quer é que o usuário digite uma opção. Essa opção, que a gente quer, ela é inteira. Então, o que a gente faz? Ó? A classe Scanner tem um método chamado nextLine, que obtém o que o usuário digitou em uma linha como string. Mas como a gente quer isso como inteiro, a gente vai passar isso como parâmetro para um método que é chamado da seguinte forma: integer.parseInt e a entrada.nextLine. Ok? Então, quando chamar esse método, essas mensagens vão ser exibidas na tela e depois um número vai ser obtido a partir do usuário e colocado nessa variável local opção, e ao final a gente vai retornar a opção digitada pelo usuário e essa opção vai cair aqui. Repare que apesar de ter o mesmo nome aqui, ó, isso aqui é só uma coincidência, tá? Eu poderia chamar aqui de sei lá, opção do usuário e retornar a opção do usuário, ok? O que importa é o valor retornado pelo método exibir menu vai ser guardado nessa variável local opção. Ela não precisa ter o mesmo nome aqui e aqui, ok? Agora nós vamos tratar as opções. Então, se a opção for 1, o que a gente vai fazer? Se não, se a opção for 2, a gente tem 5 opções. Então, já vou criar aqui todo o esqueleto para a gente tratar as 5 opções. E por fim, eu vou dar uma mensagem também, né, se o usuário digitar uma opção que não é nenhuma delas, tá certo? Então, a opção 1 é criar o carro. Como que a gente cria o carro? A gente já sabe que para criar, a gente precisa chamar o comando new e o construtor da classe. Repare que o construtor da classe carro espera um nome, certo? Então, eu tenho que passar um nome aqui por parâmetro. Que nome que eu vou passar? Eu vou pedir para o usuário, ok? Então, eu vou declarar uma variável local nome e guardar nela um dado, uma string digitada pelo usuário. E essa variável nome eu vou passar por parâmetro aqui no construtor do carro. Então o nome que ele digitar vai ser guardado nessa variável, passado aqui no construtor, e aí vai acabar sendo guardado no atributo da classe carro. Ok? Bom, isso aqui já é suficiente para a gente criar o objeto carro. A opção 2 é exibir os dados do carro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Exibir os dados, exibir o nome, né, e a velocidade dele. Então, eu vou basicamente mostrar uma mensagem para o usuário, carro de nome, e aí vou colocar qual que é o nome do carro. Como que eu obtenho o nome do carro? Chamando o método getNome, tá? Eu não consigo chamar carro.nome direto. Por quê? Porque nome é um atributo privado da classe. Então, isso aqui não é acessível. Se eu tentar fazer isso aqui, não vai compilar. E nem pode. Né? A correção disso não é vir aqui e tirar o privado, porque o atributo tem que ser privado. Né? Então, eu vou chamar aqui getNome. Tá, ok? E aí, eu vou colocar... A mensagem vai ser carro de nome tal e velocidade tal. Qual que é a velocidade do carro? Ok? Então, vai aparecer, por exemplo, carro de nome Fusca e velocidade 0. Certo? Bom, vamos tratar agora a opção 3, acelerar o carro. A gente sabe que o método acelerar precisa de um valor a ser acelerado. Então, a gente vai primeiro pedir para o usuário... Desculpa. A gente vai pedir para o usuário... tá certo. Quanto que ele quer acelerar. Quanto você quer acelerar. E aí o usuário vai digitar um valor inteiro, certo? Que indica o quanto ele quer acelerar. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer é o quê? Chamar o método acelerar passando o valor dessa variável quanto. Então, eu vou chamar carro.acelerar e vou passar o valor da variável quanto. Então, vai perguntar para o usuário quanto você quer acelerar. Se ele digitar, por exemplo, 20, 20 vai ser guardado nessa variável inteira. Esse valor 20 vai ser passado aqui por parâmetro para o método acelerar do objeto carro. E aí 20 vai chegar aqui com o nome de valor e a velocidade vai aumentar em 20. Ok? Para ficar mais legal, depois de acelerar, vamos informar para o usuário qual que é a nova velocidade do carro. Eu vou colocar um texto, nova velocidade e a velocidade do carro. Ok?
Agora a opção 4 é reduzir. Vamos seguir a mesma ideia aqui. Eu vou copiar e colar. Okay? E vou perguntar quanto que o usuário quer reduzir a velocidade. Vai guardar nessa variável quanto. Repare que aqui ó, é uma variável, aqui é outra. Eu estou declarando as variáveis separadamente, tá? Mesmo que tenham o mesmo nome, são variáveis diferentes. E aí eu vou chamar o método reduzir e dizer quanto eu quero reduzir e informar a nova velocidade. Só que tem um detalhe. Lembram que o método reduzir agora retorna um booleano que diz se reduziu ou não? Então o ideal é que eu indique isso para o usuário, tá? Porque, por exemplo, se a velocidade está 20 e eu mando reduzir 10, aí vai aparecer que a nova velocidade é 10, beleza. Mas se agora a velocidade está 10 e o usuário manda reduzir 50, aí vai aparecer, a velocidade está 10, ele reduz 50 e aparece, nova velocidade é 10, o que não vai fazer sentido, tá? Então, como esse método retorna um booleano, né, essa chamada toda aqui, no final das contas, retorna true ou false. Então, eu posso colocar isso aqui dentro de um if, tá? Então, o método vai ser chamado e no final das contas vai retornar true ou false. Se ele retornar true, vai executar aqui o que está dentro do if. Mas se ele retornar false, vai cair no else. E aí, eu vou colocar aqui ó, uma mensagem para o usuário. Quantidade inválida. Ok? Por fim, a opção 5. Aqui eu estou esquecendo de uns pontos e vírgulas aqui, gente. Deixa eu voltar aqui no meu código. Aqui é o costume de Python, que não precisa de ponto e vírgula. A opção 5 é para sair. Então aqui eu só vou dar uma mensagem para o usuário. Até mais. E se ele digitar uma opção que não é nenhuma das 5, eu vou colocar aqui opção, exibir para ele, opção inválida. Tá certo? Beleza. Por fim, eu vou fazer o seguinte, só para o nosso programa ficar mais legal, né, do jeito que ele está aqui, aparece a resposta, o usuário clica lá, acelerar o carro. Aí aparece o quanto acelerou, mas já aparece o menu de novo. Fica meio chato de acompanhar. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, uma chamada de um novo método, só para o usuário ter que digitar Enter para exibir o menu de novo, para ficar mais bonitinho. Vocês vão ver o efeito na hora que eu mostrar aqui. Então, eu vou criar um método chamado aguardar Enter, que espera lá o nosso objeto da classe Scanner. Okay? E eu vou chamar o entrada.nextLine aqui, sem guardar o resultado dele. Tá? Por quê? Eu não estou interessado que o usuário digite nada, eu só estou interessado no Enter. Então ele pode, mesmo que ele digite alguma coisa, a ideia é que ele não digite, mas se digitar não tem problema. O que importa é que na hora que ele digitar Enter, essa linha aqui vai ficar esperando até ele digitar Enter. Tá? E aí, para ele não ficar perdido, eu vou dar uma mensagem aqui antes dizendo para ele. Digite Enter para continuar. E vou até deixar uma linha vazia primeiro. Ok? Então, ao final do meu while aqui, ó, depois que eu tratei a opção do usuário, a ideia é que eu chame esse método aguardar Enter. Né, para a próxima execução do while que exibe o menu, só aparecer depois que o usuário digitar Enter. Tá, ok? Para ficar mais legal ainda, eu não preciso ficar esperando um Enter do usuário se ele digitou o 5. Certo? Porque o 5 ele quer sair. Então eu só vou fazer isso se a opção for diferente de 5. Beleza. Vou compilar, ver se não fiz nada errado. Parece ter compilado. Vou voltar lá no BlueJ. Opa, não compilou. Faltou um ponto e vírgula aqui. Não compilou de novo. Aqui ele fala o que? Ctrl K para seguir os erros. Então vou digitar Ctrl K. Está faltando mais um ponto e vírgula. Compilar de novo. Eu estou usando aqui o objeto da classe Scanner, mas eu não importei a classe lá em cima. Então eu tenho que acrescentar aqui o import java.util.scanner. Eu cometi um outro erro. Até é bom acontecer esses erros para vocês verem, né, que a prática da programação ela é assim, a gente erra o tempo todo. Tá? Isso é o normal de programação. Então o que ele está reclamando aqui? Ó? Tipos incompatíveis. Void não pode ser convertido para inteiro. Por quê? Porque o meu método exibir menu, ele retorna uma opção do usuário. Tá? Mas eu declarei o método como void. Mas na verdade ele tem que ser int. Okay? Senão eu não consigo chamar o return. Beleza, compilou lá agora. E aqui está método não declarado, println. Eu esqueci do T aqui, ó, de println. Certo? Vou compilar. Opa, mais um erro.
Variável opção pode não ter sido inicializada. Então, como eu declarei a variável opção aqui, ó, mas não inicializei, ele está reclamando que isso aqui pode dar erro. Então, eu vou inicializar a variável opção aqui com 0, só para ter um primeiro valor. Isso não vai ter efeito no nosso programa, porque logo em seguida eu já peço ao usuário uma opção. Tá? Beleza, classe compilada, agora sim. Então, agora eu vou chamar o método main da nossa classe. Repare que é o seguinte, ó, eu tinha falado para vocês no outro vídeo que quando a gente interage aqui com o objeto da classe carro, né, cria um objeto, chama os métodos, isso é o que a gente faz como programador. Um programa que o usuário final vai usar, ou seja, se você fosse mandar esse programa para alguém usar, o que ele usa é o que é feito aqui a partir da chamada do main. Tá? Ele não usaria como J, depois eu vou explicar como é que a gente pode mandar o programa para alguém, mas basicamente é daqui para frente, quando eu clico no main, isso sim é a execução do seu programa por um usuário comum. Tá? Então vamos lá, vou dar OK. Beleza, está aqui o nosso método. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, esses vermelhinhos que estão aparecendo aqui são as chamadas anteriores, né, que eu fiz. Né? Então, para o usuário normal, apareceria só daqui para frente. Então, ele tem lá, ó, ele exibiu o menu, conforme eu implementei. Então, menu para criar o carro, exibir os dados do carro, acelerar o carro, reduzir e sair. Então, eu vou primeiro criar o carro. Bom, ele está esperando eu digitar alguma coisa. Repare que tem uma coisa minha que não ficou legal, porque eu não peço para o usuário digitar o nome do carro. Então vamos consertar isso de uma vez. Vou só responder aqui para eu conseguir sair. E vou consertar esse negócio, que não ficou bacana. Então aqui, ó, eu já estou pedindo o nome para o usuário sem dar nenhuma instrução para ele. Então vamos dar uma instrução para ele primeiro. Digite o nome do carro. Fica mais bacana, né? Então vou compilar. E vou chamar o método main de novo. Vamos lá. Então, ó, tá começando daqui para frente, ok? Então eu vou criar o carro, dando a opção 1. Agora ficou bacana, tá pedindo o nome do carro, né? Então eu vou falar que o nome do carro é Fusca, por exemplo. E aí aquela opçãozinha que eu criei lá, para digitar o Enter para continuar, tá? Que aí assim vai aparecer o menu. Beleza, agora eu vou chamar a opção 2, que é para exibir os dados do carro. Aí ele aparece, ó, carro de nome Fusca, velocidade 0. Beleza. E aí eu vou apertar Enter para continuar. Aí apareceu o menu de novo. Agora eu vou acelerar o carro. Então eu vou acelerar ele em 20 unidades. A velocidade está 0, vai ter que ir para 20 agora, certo? E apareceu corretamente, a nova velocidade é 20. Então, se eu for aqui também na opção 2 de novo para exibir os dados do carro, ele mostra que o carro de nome Fusca e velocidade 20. Vou acelerar o carro de novo, agora eu vou... Opa, eu cliquei na hora errada, vou apertar agora o 3. Vou acelerar o carro de novo e vou acelerar agora por mais 15. Então, a nova velocidade é 35, como esperado. Agora eu vou usar a opção de reduzir a velocidade, tá? Então, tá 35, eu vou mandar reduzir em 30. Ela vai ter que cair para 5, certo? Tá aí lá, nova velocidade é 5. Mas se eu agora tentar reduzir para um valor maior que 5, aí não pode, certo? Então, se eu tentar reduzir em 10, não pode, porque 5 menos 10 daria um número negativo. Então, eu vou apertar Enter, apareceu lá a mensagem quantidade inválida. E se eu for aqui exibir os dados do carro, ele continua com velocidade 5, conforme esperado, tá? Só para testar aqui, se eu apertar 6, ele fala que é uma opção inválida, e se eu apertar 5, ele sai, ok? Então, nesse vídeo eu mostrei para vocês do zero como que a gente cria uma classe que tem menus, tá? Que interage com o objeto de uma outra classe, exibindo dados para o usuário, pedindo dados do usuário, né? Que é o essencial que a gente precisa fazer no nosso programa, ok? No próximo vídeo agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a depuração, né? Como que a gente usa o debugger para acompanhar a execução do nosso programa passo a passo. Aqui tudo deu certo, mas alguma coisa poderia não estar dando certo, né? Então a ideia é usar o depurador para a gente tanto entender a execução do nosso programa, como também para poder corrigir problemas. Ok? Até lá!